Domingo que vem, terceiro domingo do Advento, a figura central é sempre João Batista, o precursor, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Diante deste apelo, muitas categorias de pessoas chegaram a João para pedir o que devemos fazer. A primeira categoria que pediu a João, em geral, ele responde: quem tiver duas túnicas, dê uma que não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Então, um apelo à partilha dos bens, que é atual ainda hoje, neste mundo onde há pessoa que passa fome, há pessoas que são despidas de tudo. Por isso que a nossa paróquia também distribui com ordem alimentos para o nosso povo. Depois foram cobradores de impostos, é uma categoria não muito benquista pelo povo, porque eles cobravam impostos a favor do Império Romano. Então João diz: cobre só que é justo. Depois havia outros que soldados. E o que João responde? Não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficai satisfeito com o vosso salário. Então, soldados, em todo o tempo, devem salvaguardar a vida e não prevaricar ou oprimir as pessoas mais pobres. Depois, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam se João não fosse ele mesmo o Messias, porque ele era muito querido. E o próprio Jesus louvou João Batista, dizendo: não tem nenhum homem nascido de mulher grande como João Batista. Por que Jesus faz este elogio? Porque João, precursor, o povo estimava ou amava, poderia ele mesmo se apresentar como Messias. Mas ele falou: não, eu não sou digno de desamar suas sandálias. Então, a grandeza de João Batista, ele se preparou os caminhos do Senhor, mas no momento certo ele se retirou para que a figura do Messias resplandecesse no meio do povo. Depois, João, que batizou o próprio Jesus no Rio Jordão, claro, Jesus entrou na fila, não porque precisasse de batismo, que era um batismo de penitência, de conversão, mas para significar que ele era solidário com a humanidade. Então fez um gesto de humildade. Eu lembro de um famoso filme de Zeffirelli, onde os dois olhares se entrecruzam, de João Batista e de Jesus, e por um instante a câmera fixa o olhar de João nos olhos de Jesus, e ele não diz: faça-me, batize. E o batizou, é claro, simbolicamente, naquele momento aparece, e não só simbolicamente, realmente, a voz do alto que diz: este é meu filho amado, no qual coloquei a minha complacência. E daí que João, então, diz: eu me batizo em água, mas ele vos batizará na água e no Espírito Santo. E neste momento nasce o batismo cristão, que ele é inaugurado por Jesus, e nós todos cristãos fomos batizados com este batismo na água e no Espírito Santo. E depois, João ainda apela para que as pessoas purifiquem o seu coração e, sobretudo, tirar as pedras do nosso coração. Quando ele fala limpar as estradas, encher os buracos, as montanhas serão rebaixadas, é deixar de lado a soberba, o orgulho, aquilo que a vingança, todos aqueles elementos que atrapalham a nosso coração, a nossa relação com o nosso próximo. Por isso que ele teve a missão de preparar o caminho do Senhor, se preparou no deserto durante 40 dias e é um homem de vigor. Ele resistiu até às tentações de Herodes e não se dobrou, porque era um homem muito íntegro e cumpriu a sua missão. Inclusive, no fim, foi decapitado pelo pedido de Herodes. Só a mãe diz: peça que te dê a cabeça de João Batista. E com muita tristeza, o rei fez a promessa em público e teve que cumprir. E os apóstolos e os discípulos de João ficaram muito tristes, porque era um líder. E no fundo, ele deu a vida para salvar a sua dignidade e para mostrar que ele sacrificou até a sua vida para que o Messias, Jesus, pudesse vir ao mundo autêntico, integral e sem nenhuma mancha. Porque Jesus, de fato, filho de Maria, nasce como filho de Maria, mas é filho de Deus. É no seio de Maria que Cristo recebeu a sua humanidade. O Verbo se fez carne, significa a palavra grega, sarx, significa humanidade. Então Jesus, no seio de Maria, se torna humanidade e ele assume um rosto humano. E nós todos, no Natal, podemos dar um rosto a este menino Jesus, rosto de pobre, rosto de estrangeiro. Agora, com tantas pessoas que no Mediterrâneo morrem na travessia, Jesus está presente em todas estas pessoas. Ele estará presente
no nosso coração de Natal, se tivermos um coração generoso, um coração que partilha, um coração que de fato aceita Jesus como Messias, como Salvador e Libertador de todas as opressões que assolam a humanidade. Esta mensagem de domingo que vem do Evangelho de João. Neste período de Advento, são as duas figuras. João Batista, que prega de dentro para fora, e Maria, de fora para dentro, recebe a mensagem do anjo, ela medita no seu coração este mistério que a envolveu para poder gerar o Cristo, Emmanuel, que significa Deus. Um abraço a todos e procuramos nos preparar com muito amor, muita serenidade para o mistério do Natal de Jesus.